fôssemos embora agora, eu acredito que todos nós que estamos aqui já estaríamos saindo cheios da presença do Senhor, da glória de Deus, porque nós tivemos uns momentos aqui maravilhosos na presença do nosso Pai, do nosso Abba, do nosso Deus maravilhoso. Pode se assentar, irmãos. O texto que nós vamos falar hoje se encontra em Gálatas 2:20. Eu tenho minha agendinha, do congresso que eu fui. Foi maravilhoso o congresso de mulheres. Foi outubro? Outubro, né? Setembro? Ah, não, gente, vamos olhar a data aqui. Tem não, 2018. Foi outubro, né? Lá na sede. E como eu fui impactada pelo Senhor naqueles dias. Foi maravilhoso. Foi tão bom que nós pegamos Meu marido até brincou comigo hoje, né? Ele falou: amor, vocês roubaram o tema lá do fruto do Espírito. Porque nós esse ano estamos fazendo 11 anos de encontro também de mulheres. E nós sentimos um direcionar do Espírito Santo também, de ser um ano de gratidão, de ser um ano de agradecimento. Então nós esse ano lá também, na nossa igreja Batista Nova Jerusalém, lá em Samambaia Sul, nós vamos também fazer o tema desse ano, gratidão. Segundo Tessalonicenses 5, 17, diz que, não, 18 mesmo, diz que em tudo nós devemos dar graças, né? Nós devemos agradecer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Sem mais delongas, vamos ao texto que nós meditaremos nessa noite, Gálatas 2:20, que embasa o tema dessa noite, que é impactados pela cruz. E Paulo diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Falar sobre a cruz, pregar temas que falem sobre a cruz, para mim particularmente é sempre desafiador, doloroso, muito doloroso, é confrontador, mas também é encorajador. O dia que a Ana me mandou mensagem perguntando se eu podia vir, e eu perguntei o tema e ela me mandou, eu levei um soco na boca do estômago, vamos colocar assim. Porque quando a gente se aproxima daquilo que Cristo fez por nós na cruz, não há como nós sairmos a mesma pessoa. E eu sei, os irmãos sabem também, que durante toda a nossa caminhada cristã, nós ainda temos e teremos coisas ainda a ser corrigidos pelo Senhor. E quando a gente vê um momento de tanta dor, eu quando vejo esse símbolo da cruz, são tantas coisas que passam na nossa cabeça. Redenção, justificação, o amor de Cristo sendo derramado por nós, até a sua última gota. Mas eu vejo muito sofrimento também. E muitas vezes nós queremos passar ilesos na nossa vida cristã. A gente não quer sofrer. A gente não quer dor. A gente não quer cruz. Mas o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro de Cristo, é um Evangelho de cruz. É um Evangelho de morte. É um lugar de abandono. É um lugar onde eu abro mão de mim. O próprio Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então não há forma de nós falarmos a respeito da cruz e não sofrermos, e não sermos saculejados.
Essa palavra impacto, o significado dela é choque, colisão entre dois ou vários corpos, perturbação intensa, abalo que produz um efeito muito forte. Quem dirige sabe que uma colisão entre dois carros a 200 por hora faz um estrago muito grande. Só um milagre assim daqueles para as pessoas saírem e ainda continuarem vivas, mesmo que seja com sequelas. E quando eu pensei nessa mensagem, nesse tema, impactados pela cruz, eu me vi, eu me senti nessa colisão frontal. A minha carne, os meus velhos costumes, a minha forma de viver, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, sendo confrontada, sendo abalada pelo significado da cruz. Porque se nós pararmos para pensar na cruz, obrigada, querido. Se nós pararmos para pensar na cruz só no dia da ceia, não faz muito efeito na nossa vida. Uma vez por mês, pelo menos na minha igreja, todo primeiro domingo do mês, nós fazemos a ceia em memória do Senhor, como o Senhor mesmo nos ordenou lá em 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, Ele tomou o cálice, dizendo: este é o meu sangue derramado por vós, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Só que essa memória do Senhor, esse impacto que o Senhor causa em nós, não pode ser algo esporádico. Não pode ser apenas nos domingos, ou apenas às quartas-feiras, ou apenas no dia de ceia, ou no dia do culto de doutrina, ou no momento de escola bíblica dominical, ou esporadicamente quando eu pego a Bíblia para ler. Esse impacto, essa colisão, essa perturbação intensa, ela tem que ser feita todos os dias. Eu preciso pensar em Jesus todos os dias. Eu preciso viver Jesus todos os dias. Eu preciso viver a música que eu canto. Eu não posso só abrir a minha boca e entoar louvores ao Senhor na igreja, às vezes em casa, às vezes no rádio, às vezes nas músicas que tem no iPod, ou no celular, ou no Spotify, ou no Deezer, ou no YouTube Music. As músicas são cristãs. A forma de se comportar é cristã. A forma de falar é um crentez maravilhosamente fluente. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. Vamos comprar uma calça mais larguinha. Vamos comprar uma saia mais comprida. E o coração continuar o mesmo coração. Quando essa colisão que vem ao nosso encontro, chamado cruz de Cristo, ela me encontra, ela tem que causar em mim, ela tem que produzir em mim algum efeito. Nós olhamos para a consequência, para os efeitos causados pelo rompimento da barragem lá em Brumadinho. Morte, tristeza, dor, impacto na natureza. Houve um impacto muito forte. E nós devemos permitir que o Espírito Santo cause em nós esse impacto muito forte. E isso independe de idade, irmãos. Nós vemos aqui tantas meninas, meninos, jovens. E pessoas como eu, um pouquinho mais experientes. Não velhos. Vintages. Um pouquinho mais experientes. Mas o impacto que a cruz deve causar é o mesmo. Não é pela minha idade que o Senhor vai falar comigo dessa forma e dependendo da minha idade da outra forma, não. A cruz de Cristo, o impacto, o choque, o abalo que essa cruz deve produzir em nós se chama mudança de vida.
impactados pela cruz. O que a cruz causou em mim? O que o sacrifício de Jesus causou em mim? Ele tem que causar em mim mudança de vida. É uma colisão entre o que eu quero. É um choque entre a forma que eu quero viver e a forma que o Senhor quer que eu viva. E para a nossa tristeza, irmãos, nós não temos nada em nós de bom que não é produzido pelo Senhor. Ai, mas eu não roubo. Ai, eu não mato. Eu não traio a minha esposa. Eu não traio meu marido. Eu não faço sexo antes do casamento. Não temos nada em nós que seja bom se não for produzido pelo Espírito. Mas só há forma do Espírito Santo produzir em nós mudança comportamental, se nós abrirmos o nosso coração e permitirmos. Quantos anos da minha vida eu vivi avizinhada com o Evangelho? Eu era vizinha dele, mas ele não produzia nenhum impacto em mim. Cresci na igreja, meus pais pastores. Todo lugar que eles iam a gente tinha que ir, porque cidade pequena, minha mãe não confiava de nos deixar com ninguém, não tinha nenhum parente perto, éramos só nós 5 lá de casa. Minha mãe não confiava de deixar com ninguém, porque mineiro é desconfiado, desconfia até de si mesmo. Então minha mãe nunca deixou. De nascimento a velório a gente tinha que estar junto. E do nascimento ao velório, Bíblia. A gente levantava de manhã, Bíblia. As músicas tocadas, Bíblia. Tudo era Bíblia. Acho que se a Bíblia fosse escrita num papel de arroz, a gente comia a Bíblia. Era Bíblia o tempo inteiro, irmãos. Só que em mim, Poliane, aquilo não estava fazendo diferença nenhuma. Porque eu não permiti que o Senhor, ao bater a porta do meu coração, entrasse. Porque é assim que diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ele é o contrário de Satanás. Porque o diabo, ele entra, ele invade, ele chuta a porta. Se não conseguiu derrubar a porta, ele tenta entrar pela janela. Uma brechinha qualquer, ele tenta entrar, porque ele é invasor. Agora o nosso mestre é educado. Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta e me deixar entrar, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Ele fará em nós morada. E a partir desse momento que nós temos esse encontro com Cristo, a nossa vida se torna outra. Tem um escritor que eu gosto muito que ele disse assim: nenhum cristão que tenha assimilado essas verdades poderia jamais contemplar seriamente a possibilidade de retornar à vida antiga. Paulo, nesse capítulo 2, ele está falando a respeito da justificação, principalmente ali a partir do versículo 16. Ele fala a respeito de ser justificado por Deus. E o que é justificação, Poliane? Que palavra doida é essa? Come com abóbora? Não. Justificação é algo simples. Para se explicar, claro, né? É quando um Deus justo pega alguém que é injusto e o torna justo também. É Deus pegando alguém que é culpado e através do sacrifício vicário, através do derramamento de sangue, através do esvaziamento de Cristo, através da morte e ressurreição de Jesus naquela cruz, Ele faz do culpado inocente. Irmãos, que coisa mais gloriosa! Porque quando eu olho, irmãos, para a minha vida anterior, para os tempos que eu perdi, para a época que eu perdi, porque foi tempo perdido, os dias que eu andei sem Ele,
Os dias que eu insisti em não ouvir a sua voz, em não ver que ele batia a porta do meu coração, dizendo para mim, Poliane, nesse mundo é tudo ilusão. Pode parecer bom, pode parecer agradável, mas é tudo mentira. Satanás é enganador, ele é ladrão, ele veio senão para roubar, matar, destruir, e ele quer destruir você, te deixando separada de mim, porque não há morte pior nessa vida, irmãos, do que a vida que é vivida sem Cristo. É uma morte em vida. Eu precisei, com quase 19 anos, ser surpreendida pela depressão, pela síndrome de pânico, pelo desejo de suicídio. Filha de pastor, irmãos, morando quase dentro da igreja, cantava no louvor, dançava, ia para os eventos dia de domingo. Era visita, a gente estava, era para entregar folheto, nós estávamos. Mas o que adianta uma vida de aparência, se lá no fundo do meu coração, onde apenas aquele que tem os olhos como de fogo esquadrinha, não tinha lugar para ele? Então eu não vivia uma vida em que eu permitia que o ralo conhecimento que eu tinha do que Jesus fez por mim impactasse a minha vida. Porque entre Deus e eu me preferia. Até o dia que, se não fosse a mão do Senhor me arrancar, hoje eu não estaria aqui falando com os irmãos. Se não fosse as orações da minha mãe, as orações do meu pai, a insistência deles de clamar a Deus pela minha alma, eu não estaria aqui, irmãos. Só que hoje, depois de quase 20 anos, quantas coisas eu ainda preciso abrir mão? Quantas coisas eu ainda preciso dizer? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Eu tenho 36 anos, irmãos, e eu ainda sou sacudida pelo impacto que essa cruz ainda causa em mim. Como eu chorei, irmãos, como eu chorei, como eu sofri escrevendo essa mensagem, falando: Deus, eu não sou digna, Senhor, desse amor tão maravilhoso que o Senhor tem por mim. Porque quantos anos, meu Deus, eu andei perto do Senhor, fazendo o que o Senhor disse a respeito dos fariseus: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu não permitia que a colisão acontecesse, que a mudança acontecesse. E quantas vezes, irmãos, nós vamos passando anos e anos dentro da igreja e continuamos com as mesmas atitudes, porque não é apenas um mudar de roupa. Se andava de roupa curta, agora anda de roupa comprida. Se ia para o bar, agora vai para a igreja. Não são apenas atitudes externas que precisam mudar. O nosso coração precisa ser transformado. Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que minta, não minta mais. Olha só, irmãos, Paulo colocou o pecado da mentira e o pecado do roubo em pé de igualdade. Então não adianta nós olharmos para fora das portas da igreja, julgarmos aquele que rouba, que mata, que estupra, que faz algo que para a sociedade é algo inaceitável. Se Deus coloca o dedo na minha cara e fala comigo: se a tua boca é mentirosa, o teu coração está longe de mim. Se Ele olha para mim, se Ele me faz aproximar da palavra e diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Só que se eu não permitir que o impacto do Evangelho, o impacto da cruz, mude as minhas atitudes, infelizmente, irmãos, naquele grande dia, existe uma grande possibilidade de ouvir: afasta de mim, porque eu nem te conheço.
Porque o conhecer aqui, o verbo conhecer, nesse texto, no grego, quer dizer relacionamento. Eu não tenho como viver bem com alguém se eu me relaciono esporadicamente com ele. Eu sou casada há 10 anos. Entre namoro, noivado e casamento, eu tenho 13 anos. Agora não, né? Em outubro, vão fazer 14 anos de convivência. Convivência, agosto. Vão fazer 14 anos de convivência com o meu marido. Mas se nós, no nosso namoro, a gente não tivesse prazer na presença um do outro, ele não teria me pedido em casamento. E eu não teria aceitado se ele tivesse pedido. Porque precisa de relacionamento. Como eu posso ser amigo ou amiga de alguém se eu não me relaciono com ele ou com ela? Com Jesus não é diferente. Nós precisamos desse relacionamento. Nós precisamos agradecer a Deus por causa disso aqui, ó. Há tantas igrejas, irmãos. Tem um testemunho que eu ouvi que me marcou. Eu espero que me marque para o resto da minha vida. De uma senhora que era muçulmana, se converteu. Vou encurtar bem a história. Ela foi numa outra cidade onde a irmã dela morava, porque ela sabia que lá naquela cidade podia ter igreja. E ela falou com o marido: deixa eu ir visitar minha irmã. O marido disse: vai. Quando ela chegou lá, ela inventou uma história lá para a irmã, que queria andar pela cidade, espairecer a cabeça, andar sozinha. Mas na verdade ela queria ir numa igreja. E ela não podia contar para ninguém, porque ela era muçulmana. E se ela fosse pega na igreja, ela seria morta por apedrejamento. Ela foi escondida. E esse missionário que estava contando esse testemunho, ele disse que nesse dia ele estava pregando, um outro rapaz traduzindo, e essa mulher chorava copiosamente, copiosamente, copiosamente. Acabou o culto, ele falou: traduz aqui para mim que eu preciso saber o que está acontecendo com essa mulher, que tanto ela chora. E ela disse: é a primeira vez que eu entro numa igreja. É a primeira vez que eu leio a Bíblia. É a primeira vez que eu vejo uma Bíblia. E nós, irmãos, celular, iPad, iPod, todos os i's que existem, Android, tem disponível para o Android, na Apple Store, as outras que eu não sei o nome. A Bíblia está lá. Se você não entende a NVI, tem a NTLH. Aí você não entende, aí tem o Almeida. Tem para todos os gostos. E a gente despreza o comer da boca do Senhor. Porque a gente se prefere. Porque ainda não fomos impactados por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Foi só uma marolinha. Foi só uma emoção. E eu não estou falando de algo que eu não vivi. Eu vivi isso. E quantas vezes nós vemos o Senhor falando conosco, e a gente fala: ah, se a fulana tivesse aqui, ah, se o fulano tivesse aqui. Mas a palavra do Senhor para nós hoje é: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. A palavra é para nós, irmãos. Não é só no dia da bênção que a palavra é para nós, no dia da correção também. E nós precisamos permitir que esse evangelho, que tudo aquilo que Jesus fez, Ele pegou pessoas que eram culpadas. Já passou pela sua cabeça pegar uma arcola, ir lá no juiz que está com o caso dele e falar: não, eu vou assumir no lugar dele todo o pecado que ele tem. Pensou a gente pegar o maníaco do parque, falar: não, eu vou assumir todo o pecado que ele tem. Foi isso que Jesus fez por mim. Foi isso que Jesus fez por você. Tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Morreu por nós naquela cruz, para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância.
A cruz de Cristo, aquilo que o Senhor fez na cruz, tem que perturbar o meu sossego. Eu não posso querer ser a mesma pessoa para o resto da minha vida. Sabe a música da Gabriela? Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Vocês não conhecem, mas os vintage sabem do que eu estou dizendo. A gente não pode achar que nasci desse jeito, vou morrer assim. Uma pessoa que, como eu, passou pelo estreito de Deus, se chama Pedro, o apóstolo Pedro. Aquele homem curou enfermos, irmãos. No dia que Jesus disse: eu vou ser preso, crucificado. Opa! Sozinho você não vai, estou aqui. É o crente emocional. E o Senhor disse para ele: ó Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Depois dele ter negado a Cristo, a Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Um homem que andou 3 anos e meio com o próprio Jesus, não tinha se decidido por Jesus ainda. Até o dia que ele ressuscitou. E ele disse para Maria: Maria, vá e diga. A quem? Pedro e aos outros. Ele não falou: vai lá e fala para a galera toda. Não. Ele fez questão de citar o nome de Pedro. Mas Pedro ainda não tinha pedido perdão pessoalmente. Porque quando ele foi e chorou amargamente, ele com certeza estava se arrependendo do seu caminho de erro. E o Senhor se encontra com aquele homem e fala: Pedro, tu me amas? No grego, o primeiro Senhor, eu te amo é filéu. É o amor filéu. É a amizade. Um amor de amizade. E ele disse: amo. Sabe, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? O segundo também é filéu. Eu te amo, Senhor. Mas o terceiro, o Senhor disse: Pedro, você me ama? E esse amor usado ali é o mesmo amor, a mesma palavra amor, o mesmo verbo amor, usado em Romanos 5,8, quando diz que Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. É o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que não mede esforços. E um dia o meu filho, irmãos, de 7 anos, me perguntou: mãe, por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes? Pedro já não tinha falado? E por um instante eu falei: e agora, como é que eu saio daqui? Respirei, falei: ô Espírito Santo, e agora? Mas aí rapidamente passou um filme na minha cabeça, daquele Pedro que o Senhor tinha dito: eu vou ser preso, vou morrer. E ele, pum, vai não, passa a mão na espada, pá! E lá depois: você me ama? Você me ama? Você me ama? O Senhor levou Pedro a raciocinar a respeito daquilo que ele estava respondendo. Porque, irmãos, fé emocional. Hoje eu estou em pé, amanhã eu estou deitado. Na fé emocional, hoje eu estou na igreja dizendo: Senhor, eu te amo, eu vou contigo até o fim. E quando eu chego lá fora, que ele diz não para alguma coisa que eu pedi, eu abandono a fé, achando que estou me vingando de Deus. Esse é o amor emocional. Mas aquele amor que é causado pelo impacto, pela colisão, pelo abalo, aquele amor que faz a gente olhar para si mesmo e falar: quem sou eu? Eu não sou digno desse Deus, eu não sou digno desse amor, eu não sou digno desse perdão, eu não sou digno de nada, eu não sou digno nem do teu olhar sobre mim. Ah, esse amor é o amor que faz o que Pedro fez muitos anos depois. Quando ele foi preso, veio a sentença,
ele seria crucificado para servir de exemplo para os outros. E Pedro fez um pedido: por favor, gente, não me crucifique igual ao meu mestre, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele foi. Me crucifica de cabeça para baixo. Irmãos, amor causado pelo impacto da cruz. Não um amor emocional, não um amor motivado por canções tão bonitas que o nosso irmão cantou aqui. Não um amor motivado porque está todo mundo indo, eu vou também, eu vou também, eu vou também. Oba, 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 oba. Porque salvação é individual. Experiência com Cristo é individual. É tudo individual. E nós conseguiremos viver se nós vivermos esse impacto que a cruz produz em nós. Em Gálatas 5:24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Se nós formos realmente modificados por aquilo que Jesus fez por nós na cruz, pelo amor que Ele derramou, pela salvação, pela certeza da salvação que Ele nos dá, pela reconciliação com o Pai, porque foi isso que Jesus fez. Nós andávamos longe, distante, sem salvação, e Jesus veio, nos religou de novo a Deus. E hoje nós temos livre acesso ao nosso Pai. E nós temos a garantia da salvação. Se nós andarmos guiados pelo Espírito Santo, um desejo de ser guiado que primeiro começou no impacto que a cruz produziu em mim. Agora aquele desejo genuíno, verdadeiro e insistente, irmãos. Porque não significa que se eu for impactada pela cruz que eu não vou mais pecar. A Bíblia diz que a gente vai pecar. Lá em 1 João diz: filhinhos, é bom que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Mas no mesmo livro de 1 João diz que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. Então, o pecado na minha vida não é algo costumeiro. Não é algo que eu faço já pensando. Eu tinha muito isso. No domingo eu me arrependia. Na segunda eu falava: domingo que vem eu peço perdão de novo. E quantas vezes a gente faz isso? Eu vou dar essa resposta aqui. Vou responder. Depois eu peço perdão a Deus. Vou ofender. Depois eu peço perdão a Deus. Não conhece a Deus. Não nasceu de novo. Porque aquele que é guiado pelo Espírito anda sob a liderança do Espírito. E o que o Espírito Santo produz é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas as outras coisas é a nossa carne que produz. Mas nós devemos crucificar a cruz, crucificar a nossa carne. Este impacto que a cruz produz em nós só vai parar de acontecer quando nós formos nos encontrar com Deus. Nós nunca passaremos um mês, irmãos, uma semana, um dia sequer da nossa vida, sem precisar pedir mudança a Deus. Sem precisar ir para Berlinda. Sem precisar descer para a casa do oleiro, como Jeremias fez. E falar: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e me faz de novo. Quebra de novo e faz de novo. Quebra de novo e faz de novo. Irmãos, e dói. Dói. Fazer essa oração. Pedir a Deus: Senhor, arranca de mim o que não é produzido pelo Teu Espírito Santo. Dói, e dói muito. O corpo da gente às vezes parece estar com febre. Parece uma pressão que vem de fora para dentro, um desespero que tem hora da vontade de sair correndo.
Porque eu estou sendo impactada pela pureza de Jesus. É a minha pecaminosidade sendo expulsa pela luz do Senhor. É a minha treva sendo iluminada pela luz produzida por aquele que é a luz dos homens. Então não é fácil. Não é fácil, mas nós vamos dar conta de mudar e viver uma vida que o Senhor se agrade em nós, se nós vivermos sob a liderança do Espírito Santo. Se nós pedirmos, Senhor, eu não estou satisfeita, Jesus. Eu não estou satisfeita com a minha cristandade, com o meu evangelho, com a minha forma de viver, a minha forma de me comportar. Eu não posso ser dominado, nós não podemos ser dominados pelo nosso temperamento. Quando a gente vê, pum, já falei. Pá, já fiz. É a carne dominando, não é o Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo é domínio próprio, é amor, é mansidão, é alegria, é paz, é benignidade, é longanimidade. Mas nós precisamos pedir esse impacto do Senhor sobre nós todos os dias. E esse impacto em nós, irmãos, que traz essa mudança de vida, mudança de atitude, é para que o nosso Pai seja glorificado. Em Mateus 6,16, se eu não me engano, se não fosse ler desde o começo do capítulo 6, ele diz que brilhe a vossa luz. É 6, eu acho que é 6,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e te exaltem e te aplaudam e fala que você é maravilhoso, que você é maravilhosa. Ai, como eu queria ser como você. Não, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tudo é por Ele, irmãos. Tudo é por causa dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Por que, Poliane, que eu vou tomar uma atitude dessa, de querer mudança na minha vida, se você falou que dói demais? Por causa dEle. Por causa dEle. Porque Ele merece isso de nós. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses 2, a partir do 11, diz que Ele era Deus, Ele era o próprio Deus, mas Ele não roubou o lugar de Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Ele veio servir, irmãos. O próprio Jesus diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos afastados, nós andávamos longe, não tinha salvação para nós, não tinha esperança nenhuma. É desesperador viver sem esperança, irmãos. Eu não sei vocês, mas um dia eu vivi sem esperança. Eu morria de medo de chegar em casa e meus pais não estavam em casa. Porque naquela época não tinha WhatsApp. Naquela época o celular não estava na mão de todo mundo. Eu tinha que bipar, queridos, lá no orelhão. Sabe o que é orelhão, né? A gente comprava uma fichinha, que hoje já é cartão, mas na minha época era ficha. Mandava lá, ligava num telefone qualquer, que eu não lembro mais o que é, um 0800, alguma coisa. E aí eu passava a mensagem. A mulher do telemarketing digitava a mensagem e a mensagem apitava. Pipi, pipi, pipi. Meu pai olhava e estava lá escrita a mensagem. Hoje é tudo muito mais fácil. Mas era assim. Então eu morria de medo de chegar em casa, meus pais não estarem e eu não saber onde eles estavam. Por quê? Porque passava na minha cabeça: se eles não voltarem para casa, é porque Jesus voltou e eu fiquei. Isso devia ter sido para mim um estímulo suficiente para permitir que a cruz me impactasse. Mas eu quis ir até o limite, até a vontade de me jogar do ônibus, até a vontade de atravessar a rodovia de olho fechado. Sabe por que eu não fiz? Porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele não volta vazia. E toda a semente que meus pais plantaram no meu coração
estavam lá. Estavam lá. Aí foi um dia que num congresso de jovens, eu lembro que era uma sexta-feira, e eu fui e falei: Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa para mim, por mim, não sei, eu vou desistir de vez. E naquele congresso, irmãos, eu lembro que estava o pastor Azaf Borba cantando. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido ou não conheçam, mas canta as músicas com certeza. Eu sei que foi pago um alto preço. É uma das músicas dele que a gente canta. E aquele pastor, naquele dia, ele não ia estar lá. O dia dele era segunda-feira. Mas aconteceu algum problema, e ele ligou para o pastor que liderava e falou: sexta-feira eu estou livre. E depois só na segunda de novo. Então vem dar a abertura e pregar. Irmãos, era um auditório que cabiam entre 1.500 e 2.000 pessoas. Para mim, só tinha eu e o pastor Azaf. E eu lembro de deitar embaixo da cadeira e eu gritava por socorro. E naquele dia, o Senhor me encontrou. Naquele dia, Ele me alcançou. Então olha para mim e veja se tem alguma coisa que Ele me pede que seja difícil demais para mim para dizer: sim, Senhor, eu vou fazer. Sim, Senhor, eu vou mudar. Sim, Senhor, eu vou parar de fazer. Mesmo que doa. Mesmo que doa. Porque da época que Jesus disse até os nossos dias atuais, nada mudou. O caminho continua estreito. Não foi colocado ali algum... Sabe quando você compra um sapato de couro e bota um jornal dentro para ele lacear? Isso não aconteceu com a porta. Ela continua estreita. E por que ela é estreita? Porque não dá para entrar no céu do jeito que eu quero. Não dá. A Bíblia diz que não há comunhão entre treva e luz. E o que há em mim, produzido por mim, é treva. Mas a partir do momento que o Espírito Santo passa a liderar a minha vida, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito, a partir dali Ele começa a podar, a parar as arestas, a tirar de nós aquilo que não é bom. Igual um casamento, irmãos. É igual um relacionamento. O que não é bom, eu preciso mudar para agradar meu marido. E em mim, como pessoa, como filha do Senhor, em você, como pessoa e como filho e filha do Senhor, o que não é bom, permita que o impacto da cruz traga essa mudança. O impacto do amor que Jesus teve por nós. Porque a palavra do Senhor diz que Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Ai, mas lá no meu coração eu sei que eu mudei. Não. As pessoas precisam ver a diferença em mim. Para quê? Para que glorifiquem ao meu Pai que está no céu. Tem uma frase que eu li num livro que eu estava lendo esses dias que diz: Tomé disse: a menos que eu veja em suas mãos o sinal dos cravos, eu não crerei. Jesus tinha ressuscitado, se apresentou aos discípulos, Tomé não estava lá. Tomé chegou e disseram para ele: Jesus está vivo. E ele disse: a menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos cravos, eu não crerei. O que Tomé disse acerca de Jesus, o mundo hoje está dizendo a respeito de nós, igreja. A menos que o mundo veja em nós a marca de Cristo, eles não crerão. Então não tem como eu pregar para minha vizinha se eu não tenho testemunho de vida. Não tem como eu pregar para o meu marido se eu não tenho testemunho de vida. Não há como pregar para o meu amigo de faculdade, da escola, para as pessoas por onde eu ando, se a minha vida continua a mesma. Então o Senhor nessa noite nos trouxe aqui
para trazer uma colisão entre a nossa carne e o nosso espírito, para abalar as nossas estruturas, porque a palavra do Senhor diz que tudo que é abalável será abalado. Então o que há em nós que não é produzido pelo Senhor precisa cair, precisa ser jogado fora, precisa receber o impacto da cruz de Cristo, precisa ser abalado, precisa ser modificado, porque assim nós agradaremos ao coração do Pai que está nos céus. Amém? Vamos nos colocar em pé? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Em
depois do abalo que a tua cruz causou essa noite nas nossas escrituras. Nós abrimos mão de nós mesmos.
E vocês estão olhando para mim. Nossos olhos um dia contemplarão o amor da nossa alma. E naquele dia nós poderemos dizer, como Juliano só disse, né? Vai valer a pena. Valeu a pena. Valeu a pena, Senhor, eu estou aberto. Eu tenho tomado a minha vida para te seguir. Porque hoje os meus olhos te contemplam. Vale a pena, meu feliz. Entre vocês, os mais jovens que estão aqui, até os mais experientes, vale a cruz do Senhor, porque um dia os nossos olhos verão. Ai, como a minha alma deseja. Aleluia.